Continuando nossa jornada pelo Como Ler Livros, agora vamos para o capítulo 3. E o capítulo anterior, o capítulo 2, tratava de cada um, breve resumo de cada um dos níveis de leitura, né? Foi a primeira vez na qual foi nos apresentada a ideia de níveis de leitura pelo Adler. E agora, no capítulo 3, a gente vai se aprofundar na leitura elementar, certo? O capítulo ele começa com o Adler pontuando uma frase, que abre aspas: "Vivemos numa época em que há muito interesse e preocupação com a leitura. As autoridades públicas declararam que a década de 70 seria a década da leitura. 3 movimentos históricos convergiram para produzir esses efeitos." Certo? Esse é o contexto. O livro ele foi escrito mais ou menos nessa época, né, em 1960, na década de 70. E os 3 movimentos históricos que convergiram, que fizeram o trem da alfabetização, né, da leitura andar, foram: o primeiro foi o esforço americano de alfabetização, que é considerado um pilar da democracia americana. Os Estados Unidos também são pioneiros na alfabetização universal e tornou a sociedade mais industrializada, a questão da educação, né, como hoje. Entretanto, há problemas nesse esforço de alfabetização, que é o seguinte: na verdade é mais nos métodos de alfabetização, que é ensinar as crianças que são motivadas, que são incentivadas, principalmente por terem pais alfabetizados, geralmente mais na questão mais aristocrática da sociedade, mais burguesa, indo em termos mais de classe. Não que o Adler queira dizer que dividir as crianças por classe, mas que historicamente crianças que estiveram nessas classes sociais são mais motivadas a aprender, mais motivadas a ler, mais motivadas a serem alfabetizadas. São diferentes os métodos que devem ser usados para educar e alfabetizar crianças no geral. Tá? Crianças que são vocacionadas a serem ensinadas a aprender são diferentes de crianças no geral que pertencem a várias classes sociais diferentes, têm estilos de vida diferentes e objetivos diferentes, e talvez não motivados a aprender. O segundo movimento histórico foi a alfabetização em si, e aí a gente nos depara mais com a história dos métodos de educação, onde eu só vou listar eles aqui. Eu posso posteriormente fazer um breve resumo de cada um, mas eu acho que não é tão interessante por hora. Então só vou listar eles mais ou menos por ordem cronológica em relação a países. Então o primeiro, geralmente, o método que era usado era o método dos gregos e dos romanos, até que devido ao advento da sociedade, o avanço da sociedade, no século XIX, foi proposto o método ABC, e posteriormente esse método foi criticado e foi proposto o ABC sintético, isso nos Estados Unidos. E em 1840, na Alemanha, se popularizou, depois posteriormente na década de 20 e de 30, um método visual que ele se popularizou nessas décadas de 1920 e 30, onde a ênfase na leitura silenciosa, né, diferente da leitura falada, que você lê e fala em voz alta, ela estava com ênfase. Então o foco foi na leitura rápida nas décadas de 1920 até a metade da década, né? E recentemente voltou-se para o método do ABC sintético. Tá? E o Adler ele pontua muito bem aqui que cada um desses métodos foi bem sucedido para algumas crianças e desastres para outras. E nos últimos 20 ou 30 anos as falhas chamaram mais atenção do que sucessos, e isso nos leva para o terceiro movimento histórico, que é o criticismo americano no sistema educacional vigente. O contexto, mais ou menos, que essas críticas se tornaram mais importantes foi com a crescente população de estudantes do ensino médio e do superior. O Adler também pontuou aqui, eu tenho muitas citações mais dele, né, que ele explica muito melhor do que eu, que é: se um jovem não souber ler muito bem, estará se privando do sonho americano, que daí nos leva para o ideal do alfabetizar
né, do alfabetizar dos Estados Unidos. Mas contanto que esteja em uma escola, isso será problema exclusivamente seu. Porém, se estiver frequentando uma escola ou uma faculdade, o problema é mais sério, uma vez que terá impacto em seus professores ou colegas. Então, decorrer disso, por causa disso, ocorreu um grande aumento recentemente nas pesquisas sobre métodos de alfabetização, sobre abordagens de alfabetização. E vou listar mais de novo aqui métodos mais recentes, né, que seria uma abordagem eclética, abordagem linguístico-experimental, leitura individualizada. Daí temos certas mídias, né, o alfabeto inicial de ensino, o método de imersão total, método para a escola de língua estrangeira, método da palavra, etc, etc. E ainda métodos, de acordo com Adler, métodos de leitura, de ensino estão sendo testados hoje. Então, relembrando que o contexto é na década de 60, então é nessa época que vem o advento desses métodos. Então, de acordo com Adler, já que ele escreveu o livro nessa época, e respondendo a pergunta para que a gente possa esclarecer por que ele escreveu isso, ele coloca o seguinte, que é muito cedo para dizermos quais desses métodos representarão, enfim, a panaceia para todos os males da leitura. Certo? E por que ele fala isso? Porque ele vive na época, ele escreveu o livro na época do advento dos métodos, das pesquisas de métodos. Então era muito cedo, de fato, para saber se os métodos eles são ou não condizem com o objetivo com que eles propõem a fazer, certo? Ok? E com isso, devido a essas pesquisas, nós temos a descoberta dos estágios da alfabetização. Tá? Estágio, como que é feita a alfabetização, né? O primeiro estágio ela é chamada de prontidão para a leitura, que vai geralmente desde a idade que nasce até Nossa, desde a idade que nasce é foda. Desde o nascimento até os 6 anos de idade. Esse estágio, consiste em diferentes tipos de preparação para a alfabetização, que dentre eles são 4, né? A prontidão física, que é tu ter uma boa visão, uma boa audição. Prontidão intelectual, tu ter um mínimo de percepção visual, saber identificar as palavras. E uma boa memória para lembrar de palavras, de símbolos, de frases, de sons. A prontidão linguística, que é a habilidade de falar com clareza e de usar frases de maneira ordenada. E por último, a prontidão pessoal, que é a capacidade de interação social. Então, sabe interagir com outras crianças, receber ordens e etc. Tá. E essas prontidões elas são avaliadas por testes ou por professores, tá? Porque mesmo que alguns testes dessas crianças não falham, sempre vai ter professores que vão dizer que não, na verdade, essa criança está apta sim, né, na prontidão geral, então ela passa, né? É notado isso. E repare, é muito importante não se pular etapas. Uma coisa que ocorre muito é pular etapas das crianças, né? A criança ela pode se frustrar, e quando a criança se frustra, quando a criança ela vai aprender a ler, quando ela não está preparada, ela se frustra, e isso vai acarretar em pesadelos futuros muito maiores, né? Porque ela vai ter traumas, ela não vai gostar de ler, ela não vai gostar de aprender essas coisas, e bom, as consequências disso são muito óbvias, né? Muito horríveis. O Adler ele pontua aqui que iniciar a alfabetização da criança só quando ela estiver pronta não é algo tão preocupante. O maior problema são os pais que podem ficar receosos com seus filhos estando atrasados ou que não conseguem acompanhar seus colegas, né? Isso é aquela... não admitir que seu filho esteja para trás. Como assim meu filho está para trás dos outros? Meu filho tem que estar ou igual ou à frente deles, né? É aquela visão de que os seus filhos são especiais, mais especiais do que os outros, e que eles sempre devem estar igual ou à frente dos outros, né? E aplicar isso na alfabetização da criança é de um prejuízo enorme, porque
tu vai forçar, tu vai acarretar em ter que pular etapas, porque nem todo mundo aprende do mesmo método, umas crianças aprendem com outro método, outras crianças aprendem com outro, então tu acaba freando a alfabetização do seu filho, da criança, né? Seu filho, nossa, seu filho faz o sentido criança, né? No aluno. O segundo estágio, né, o segundo estágio da alfabetização é aprender a ler materiais simples, né? Então é a apresentação do vocabulário. Nessa etapa são usadas técnicas de uso de contexto, de sentido, o som básico da palavra, né? Sons básicos. E o objetivo dessa frase é as crianças lerem, começar a ler livros simples e de maneira independente, com entusiasmo. Então, se pegar aqueles livros simples de historinhas de 4 páginas, com aquelas letras digitalizadas, aqueles desenhos horríveis, ela saber ler aquilo de alguma maneira, ela acha que o entusiasmo, né? Ler aquilo com entusiasmo porque é uma coisa nova, né? Ela começa a aprender coisinhas novas, começa a ler livros de maneira independente. E repare, é curioso se notar que no início a criança ela se depara com símbolos, com imagens, né? Símbolos, e ela não entende. Ela não vê muito sentido inicialmente daquilo. Mas passa umas 2, 3 semanas praticando essas habilidades e do nada ela passa a ver o sentido e passa a entender esses símbolos. Isso é algo que filósofos e psicólogos, psiquiatras não conseguem explicar ainda, ao menos o que o Adler aponta. Então isso é algo bem curioso, como se fosse um milagre, né? E o terceiro estágio, que não tem um nome exato, mas se caracteriza por um rápido processo na construção do vocabulário, na maior habilidade de achar palavras novas em contextos diferenciados, em sinais contextuais, né? E é aqui que as crianças começam a ver o que elas gostam de área do conhecimento, né? Aqui que elas começam a ver filmes, brincar, ler livros de várias áreas do conhecimento, história, ciência, astronomia, e começa a ler. Aqui que a criança começa a dar os primeiros passos para saber o que ela gosta, né, de ler. Ela passa a ver a leitura não mais como uma coisa assim que tem que aprender, que simplesmente tem que aprender. Ela passa a ver algo como que eu posso aprender áreas novas, porque já que nessa área que ela está entusiasmada em buscar novos horizontes, ela começa a ver isso na leitura como um meio para chegar a isso. E também como um meio de diversão, com histórias em quadrinhos, né, com histórias infantis, infanto-juvenis. E o último estágio, que é quando a criança que se completa na adolescência, né, ao menos até o último ano do ensino fundamental em tese, quando ela está pronta para entrar para o ensino médio, é quando ela é considerada madura na leitura elementar, tá? Quando ela é considerada alfabetizada a ponto da leitura elementar. E nesse quarto estágio, até em diante, é o aprimoramento das habilidades que foram adquiridas anteriormente. Então todos os estágios, todas as habilidades que elas adquiriram anteriormente, nas prontidões, nos estágios, é tudo ampliado nesse quarto, né? Até o resto da vida. Aqui que elas começam a assimilar experiências literárias, né? Ou seja, ela começa a pegar textos, livros e opiniões de vários autores e começa a ver e analisar. Então seria como se fosse uma preparação, é uma preparação evidente para a leitura inspecional, mas não só para a leitura inspecional, mas para a leitura sintópica e analítica. É uma preparação para os próximos níveis de leitura. Só que é um porém dentro dessa história toda, que infelizmente nem todas as crianças elas podem aprender. Nem todas as crianças elas aprendem a ler, elas amadurecem essa habilidade direito. E são diversos motivos. Pode ser por motivo de social, por motivo familiar, por motivo econômico, não ter os recursos necessários, até por motivos pessoais também, que é aquela mentalidade de ir sempre contra o sistema. Então eu não vou fazer isso porque eu quero ser contra o sistema, o famoso rebelde sem causa, né? E por último, algo que é amplamente ignorado, que é a excessiva ênfase na alfabetização e apenas nela,
né, na ênfase de métodos de alfabetização e só ficar apertando o mesmo botão da alfabetização e não desenvolver os outros níveis de leitura, né? Isso Adler coloca: só será possível remediar grandes deficiências de leitura se todos os níveis da leitura receberem igual atenção. Então esse é um problema muito, mas muito recorrente que a gente enfrenta nos sistemas educacionais de hoje. Repare, tá? No próximo subcapítulo tem que reparar que esses estágios só se aplicam à leitura elementar. Por mais que o quarto estágio seria o aprimoramento, e aí que a criança começa a assimilar a experiência, repare que a gente está no primeiro nível de leitura, a gente não saiu do primeiro nível de leitura. Isso aqui tudo é alfabetização, certo? E tudo isso aqui pode ser aplicado, e é aplicado no currículo educacional, no currículo educacional infantil, certo? Só que o que acontece? No quarto estágio, ela é considerada madura. O aluno é considerado maduro para ler. Mas o Adler pontua que ela consegue ler sozinha e está preparada para aprender mais sobre a leitura, mas ela não sabe ler além do nível elementar. Somente depois de terem dominado as quatro... subindo minha perna. Somente depois de terem dominado os 4 estágios de leitura elementar é que estarão prontas para adentrar os níveis mais elevados de leitura, certo? Então, geralmente a gente chama isso aqui de alfabetização funcional, né? No caso é o terceiro estágio, desenvolvimento de vocabulário, de utilização de contextos, é alfabetização funcional. Desculpa, confundi aqui. Mas é considerada ela madura, ao menos no mínimo, considerada madura para ler os textos de ensino médio, certo? E aí que vem o problema, que o ensino médio é uma preparação para o ensino superior, então, que é uma preparação para a pós-graduação. Então aqui há um problema que as escolas de ensino médio, a enorme maioria, ao menos com o advento do enorme crescente de matrículas de ensino médio, de ensino superior crescente lá nos Estados Unidos, e infelizmente isso se perpetua no Brasil atualmente, é que as escolas de ensino médio não dão ou dão pouca instrução na arte de ler. E no ensino superior é de fato nenhuma na arte de ler. Raramente existem cursos. E repare, quando o Adler pontua que não existem cursos de reforço da arte de leitura, ele não se refere a cursos de reforço, que ele tanto ponta aqui que, mesmo com o advento desses alunos, foram necessárias a criação de aulas de reforço, né, com o aumento das matrículas de ensino médio e de superior, mas com aulas de reforço para a leitura elementar. Ou seja, ela não ensina além do nível elementar. Ela só supera etapas anteriores que não foram concluídas no ensino. Então, inclusive o clube da leitura dinâmica, curso de leitura dinâmica, ela só serve para preencher as lacunas que foram deixadas lá atrás. Ela só serve para pavimentar os buracos passados. Apenas isso. Ela não serve para ensinar leitura expressional, leitura analítica ou leitura sintópica, que o Adler ele pontua depois, né, que um bom ensino médio liberal, o ideal, né, é produzir alunos que sejam competentes em uma leitura analítica. Então ele pontua o que cada sistema educacional deveria fazer. Cada grau de educação. A educação infantil deveria alfabetizar, então deveria ensinar a leitura elementar e daria seria uma introdução à leitura sintópica, que posteriormente iria se aprofundar melhor. No ensino médio teria que ter competência na leitura analítica, os alunos deveriam ter a competência em leitura analítica. Na faculdade, os alunos deveriam ter a competência em leitura sintópica, né? Aprenderiam, no caso. Na pós-graduação, a pessoa em tese já estaria apta para aprender e
para empreender pesquisa independente, para empreender trabalhos independentes, só que às vezes nem isso. Hoje em dia, às vezes, só depois de 3 ou 4 anos da pós-graduação a pessoa aprende a ler, e ainda com lacunas. Que é uma crítica muito boa que o Adler pontua aqui. Não é necessário passar 4 anos de uma pós-graduação para aprender a ler. 4 anos de pós-graduação, mais 12 ou 13 anos de ensino fundamental e médio, mais 5 anos de faculdade. São mais de 20 anos de escolarização. Não deveria demorar tanto tempo para aprender a ler. 20 anos. Vamos lá. A idade mais avançada no Brasil hoje em dia é o quê? 80, 60 anos? Vamos botar 80 anos, vamos ser otimistas. De 80 anos tu perde 20 anos da tua vida num processo que em tese deveria demorar menos. E que é mal feito ainda. Inclusive. E no próximo subcapítulo, que é a leitura e o ideal democrático da educação, tem uma citação aqui que é para encerrar o áudio de hoje, que é o seguinte: estamos cientes de que o acesso educacional ilimitado, em outras palavras, o acesso ilimitado somente pelos desejos, habilidades e necessidades individuais, é o serviço mais valioso que qualquer sociedade poderia prestar a seus membros. O fato de ainda não sabermos como prestá-lo não é o objetivo para desistirmos de tentar. Fecha aspas. A educação ilimitada é a educação limitada apenas por nossas habilidades, por nossos desejos. E fazer bons leitores, ensinar os alunos a ler, é criar neles potenciais pensadores e expandir os limites da educação e do conhecimento atual, porque é um conhecimento limitado apenas pelos desejos e pelas habilidades e necessidades, que essas podem ser ampliadas ao longo do tempo. Bom, no próximo áudio vamos para o próximo capítulo, que agora nos aprofundaremos na leitura inspecional, né? Então, até lá.